Como começar a vender na Shein passo a passo. Nesse vídeo eu vou te mostrar quem pode vender na Shein, quanto custa para você vender na Shein, como que funciona a logística, como faz para você entregar os seus pedidos quando um cliente compra de você na Shein, quando você recebe os valores vendidos e como faz para você se cadastrar para começar a vender na Shein. Indo direto ao ponto aqui, quem pode vender na Shein, né? Para você vender na Shein, você tem que ter CNPJ. Não dá para você começar a vender na Shein com CPF, precisa ter CNPJ. Além disso, tem alguns tipos de empresa que são aceitos para vender na Shein. Aí nesse link aqui a gente consegue ver quais são os tipos de empresa que são aceitos. Então aqui ó, tem distribuidoras, né, negócios que vendem uma ou várias marcas em grande escala. Além das distribuidoras, e-commerce, proprietários de plataformas digitais de compras e venda de produtos, né, pessoas que já têm e-commerce, lojas físicas, estabelecimentos que oferecem uma experiência presencial de compra, lojas oficiais, vendedores autorizados por uma grande marca, né, fábricas, ou seja, fabricantes locais de produtos nacionais em grande escala e por último aqui, importadoras, né, empresas que importam produtos de outros países e vendem localmente. Então esses são os tipos de empresa que podem vender na Shein, que são aceitos para vender na Shein. Só recapitulando aqui, importadoras, distribuidoras, e-commerces, lojas físicas, lojas oficiais e fábricas, tá? Então esses são os tipos de empresa que estão autorizados a vender na Shein. Legal. E quais são as categorias de produtos aceitas para você vender na Shein? Aí tem esse outro link onde a gente consegue ver quais são as categorias. Então tem aqui ó, moda e vestuário, beleza e cuidados pessoais, malas e viagens, brinquedo e jogos, calçados, casa e decoração, artigos para bebês, eletrodomésticos, esportes e atividades ao ar livre, eletrônicos e acessórios de tecnologia, joias, relógios e acessórios, materiais de escritórios e escolar, móveis e acessórios para pet, acessórios automotivos, alimentos e bebidas, vestuário infantil e ferramentas para o lar. Essas são as categorias permitidas, as categorias aceitas para você vender dentro da Shein. Então, se você vende produtos de alguma das categorias, você consegue vender na Shein, beleza? Um quarto ponto muito importante aqui é que para você vender na Shein, além de você ter produtos que estão em alguma das categorias e além de você ser alguma daquelas empresas, né, que são aceitas, existem algumas outras exigências e nesse link aqui a gente tem as informações oficiais dos critérios e dos requisitos para você vender na Shein. Então, se você já for um e-commerce, ou seja, você já tem a sua loja virtual ativa, para você vender na Shein, você tem que comprovar um dos faturamentos a seguir. 15 mil reais por mês de faturamento, se você tiver uma loja na Shopee, né, se vender na Shopee, 30 mil reais por mês em qualquer outro marketplace e 100 mil reais na sua loja própria. Então, se você já tem um e-commerce e você só tem uma loja virtual, você não vende em nenhum outro marketplace, você vende só na sua loja virtual, você tem que comprovar um faturamento de 100 mil reais no seu site próprio. Se você vende em algum marketplace, você tem que comprovar um faturamento de 30 mil reais por mês e se você vende na Shopee especificamente, você pode comprovar um faturamento de 15 mil reais por mês para você ser aceito para vender na Shein. Se você for distribuidora, você tem que enviar uma nota fiscal que comprove a compra de produtos acima de 80 mil reais e você tem que enviar uma foto do seu estoque. Se você for fábrica, além do CNPJ e comprovar que você é o proprietário da fábrica, você tem que ter no mínimo 6 máquinas que fabricam o produto que você vai comercializar e você tem que mostrar as fotos dessas 6 máquinas dos produtos da sua fábrica. Se você for importadora, você tem que mostrar um comprovante de importação dos últimos 12 meses, tá? E a importação mínima tem que ser de meio container por pedido. Se você for loja física, você tem que mostrar o contrato de aluguel ou o contrato de posse da propriedade onde a loja está em atividade e enviar fotos do espaço. Se você for uma loja oficial, ou seja, se for uma marca, você tem que mostrar o seu registro do INPI, que é o registro de marcas e patentes. Você tem que mostrar o termo de autorização de distribuição de uma marca, caso você seja uma revenda autorizada de alguma marca. E você tem que atender um dos requisitos a seguir: ter 10 pontos de venda físico, ou ser uma marca global, ou ser uma loja oficial em algum outro marketplace. Então esses são os requisitos para você conseguir ser aceito, para você vender na Shein. Se você quiser ter acesso a esse exato link, onde tem todos os requisitos oficiais, deixa aqui nos comentários link requisitos que eu mando para você esse exato link, beleza? E o último ponto aqui para você conseguir vender na Shein é que você tem que emitir nota fiscal por algum ERP parceiro da Shein. A Shein, ela tem parceria com alguns sistemas de ERP, alguns sistemas de gestão. Então você tem que integrar a sua loja em algum desses sistemas que tem parceria com a Shein. Alguns dos sistemas de ERP parceiros da Shein são o Bling, o Holistime, a Upseller, o Anymarket, o Plug2, entre alguns outros, tá? Aqui eu citei os mais conhecidos, né, que estão em parceria com a Shein, e ela também tem alguns outros sistemas parceiros. Então, você, para conseguir vender na Shein, você tem que emitir nota por algum desses sistemas que já são parceiros da plataforma. Beleza, e quanto custa para você vender na Shein?
você vai pagar uma comissão de 16% independente da categoria que você vende. Então qualquer categoria que você for vender, você vai pagar uma comissão de 16% em cada venda. E atualmente a Shein está com uma isenção de 30 dias. Então nos primeiros 30 dias você não paga nenhuma comissão, você está isento de pagar a comissão. Além da comissão, você também paga uma taxa de corretagem de frete. Então você paga uma taxa de frete a partir de R$4. Então, por exemplo, aqui, ó, para produtos de até 600 gramas você paga R$4, para produtos entre 600 e 900 gramas você paga R$6, de 900 a 1,2 kg você paga R$8, de 1,2 kg a 1,5 kg você paga R$10 e de 1,5 kg a 2 kg você paga R$12 e assim por diante, né? Tem uma crescente, a taxa vai crescendo conforme o tamanho do produto ali, tá? Então você paga a comissão e também você paga uma taxa de corretagem de frete para você vender na Shein. E aí como que funciona a logística na Shein, né? Como faz para você entregar os seus pedidos para os seus clientes? A Shein, ela tem uma opção de coleta na loja, ou seja, ela vai coletar os pedidos na sua loja. Porém, para você ter acesso ao coleta em loja, o vendedor tem que ter um volume mínimo de vendas diário e também ele tem que estar dentro de uma área de cobertura, numa localização que é atendido pela transportadora parceira da Shein. Então, se você vender com frequência, você tiver um bom volume de vendas diário e você estiver numa localização que é coberto, né, pela coleta da Shein, você pode ser habilitado, né, para participar desse programa de coletas da Shein. Uma outra forma é você levar os seus produtos até um ponto de coleta da Shein. Então a Shein, ela tem alguns pontos de coleta em algumas cidades do Brasil, e aí assim que acontece uma venda, você imprime a etiqueta direto pelo painel de vendedor, cola a etiqueta no pacote e você leva esse pacote já com a etiqueta em algum ponto de coleta que a própria Shein vai te falar o endereço desse ponto de coleta. Então assim que acontecer uma venda, a Shein vai mostrar para você quais são os pontos de coleta mais próximos do seu endereço para você ir até esse ponto de coleta e despachar esse pedido no ponto de coleta, tá? E aqui tem a informação oficial. O vendedor deverá levar os pedidos devidamente preparados a um dos pontos de coleta da transportadora parceira, tá? Então, você precisa estar numa localização que tenha, né, essa transportadora parceira. Porém, nem todas as cidades têm um ponto de coleta da Shein. Então, se você está numa localização, numa cidade que tem pontos de coleta, tudo bem. Assim que acontecer uma venda, você pode ir até o ponto de coleta e despachar o seu pedido, ou, dependendo do seu volume de vendas, você pode até ter a coleta feita na sua própria loja. A transportadora vem na sua loja e faz a coleta. Agora, você está numa cidade que não tem pontos de coleta da Shein, aí nesse caso, se você quiser vender na Shein, você vai precisar mandar o seu estoque para algum fulfillment que você contratar. O que seria o fulfillment? Fulfillment é um galpão logístico, onde você consegue deixar o seu estoque lá e esse galpão logístico cuida para você desse processo de expedição do produto. No caso aqui, quando você vende na Shein, você pode deixar o seu estoque em algum galpão que tenha parceria com a Shein e assim que a venda acontecer, essa empresa de logística fica responsável por levar os seus pedidos até algum ponto de coleta da Shein, ou a transportadora parceira, né, da Shein, dependendo do seu volume de vendas, pode ir coletar os pedidos, né, nesse galpão logístico, nesse fulfillment, tá? E existem alguns fulfillments no Brasil que você consegue contratar para você deixar o seu estoque. Caso na sua cidade, na sua localização não tenham pontos de coleta da Shein, aí você pode contratar algum desses fulfillments. Aqui tem o link de um desses fulfillments, né, que é a Domoslog. A Domoslog, ela tem parceria com alguns marketplaces. Então aqui, ó, tem o site oficial do Domoslog e eles têm o fulfillment aqui em parceria com o TikTok Shop, Mercado Livre, Shopee, Shein, Amazon, Dafit, Magalu e também na sua própria loja, né? Se você tiver um e-commerce, a sua própria loja, você também consegue usar a Domoslog para você deixar o seu estoque lá, tá? Então, se você quiser ter acesso a esse link do site da Domoslog, deixa aqui nos comentários, link logística, que eu mando para você esse link aqui da Domoslog. Então, se você está numa região, numa localização que não tem pontos de coleta da Shein, uma alternativa para você vender é você contratar algum fulfillment, né? Alguma empresa de logística que faça o armazenamento do seu estoque em alguma cidade que esteja na área de cobertura, né, da logística da Shein, beleza? E quando que você recebe o seu pagamento? Você tem pagamentos semanais. Toda segunda-feira a Shein, ela transfere o pagamento das vendas que já foram entregues. Então, assim que acontece a entrega para o cliente final e passar 7 dias que essa entrega foi confirmada, na próxima segunda-feira você entra no ciclo de pagamento. Então, esse fluxo de pagamento semanal é um ponto positivo, né, aí da Shein. E como que faz para você se cadastrar, para você vender na Shein? Tem esse link aqui, ó, que é o link oficial, onde você consegue se cadastrar para você vender na Shein. Lembrando que existem aqueles requisitos que eu falei no começo do vídeo, né? Para você conseguir ser aceito para você vender na Shein, você tem que cumprir algum daqueles requisitos para você poder ser aceito, tá? Então esse link aqui é onde você consegue preencher o seu formulário de cadastro para eles começarem a fazer a avaliação do seu perfil e se você se enquadrar nos requisitos, você vai ser aceito e vai começar a vender na Shein. Se você quiser ter acesso a esse link aqui, deixa nos comentários link cadastro que eu mando para você, esse link oficial para você se cadastrar
cadastrar e começar a vender na Shein, beleza? Bom, se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição, e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.